Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Karen, eu sou aqui do canal Karen Martins Ateliê e hoje é dia de lançamento aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês esse tapete espetacular. Eu fiz aqui nas cores cru, vermelho, goiaba. Utilizei o verde da Supremo Flores e o cabaré da Barroco. Fiz todo no fio 6, mas durante a aula eu vou dando algumas dicas para vocês que gostam de trabalhar no fio 8. Eu também fiz aqui a peça piloto, misturando fio 8 com fio 6 e ficou espetacular. Logo, logo eu venho mostrando no vlog para vocês. E a homenageada de hoje é a Valéria, lá do Instagram Miss Crochê. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui e vou deixar o link do canal dela aqui no YouTube também. Apesar dela não estar postando vídeo mais aqui no YouTube, ela tá sempre presente lá no Instagram, mostrando as peças sensacionais que ela faz. E para quem não sabe, eu conheci a Val aqui no YouTube. Eu tava tendo uma crise de ansiedade na época surreal, muito forte, e os vídeos dela me ajudaram demais, tanto com combinação de cor, como para ficar maratonando também. E eu sempre tive um sentimento muito bom em relação à Val. Hoje eu posso dizer para vocês com muita alegria que eu sou amiga da Val, a gente conversa bastante no WhatsApp, no Instagram, participo do grupo dela lá no WhatsApp, que é sensacional. E a Val, ela é uma pessoa muito abençoada por Deus. É aquela pessoa que a gente vê que é linda por dentro e por fora. Então, Val, obrigado por você ser essa amiga espetacular, esse ser humano incrível. Esse tapete é seu. E como eu sou encantada pela Val, esse daqui é o nosso tapete Encanto. Eu espero muito que vocês gostem. Essa base aqui eu me inspirei em alguns tapetes lá do canal da Carla Cristina Crochê. Fiz algumas adaptações, porque tem menos carreiras. Coloquei tulipinha. E esse bico aqui, ele é uma adaptação do bico do tapete Eusene, da Loren. Eu vou deixar o link da videoaula do tapete Eusene aqui na descrição para vocês. Durante a aula, eu vou dando algumas dicas aqui na parte do bico também, para quem quiser tá fazendo com uma quantidade de pontos maior. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar comentando aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para estar se inscrevendo. Não esquece de deixar o like, que me ajuda muito. E comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo. Se você quer as outras peças, como tampa do vaso, tapete pé do vaso, passadeira, comenta aqui embaixo que eu vou gravar super feliz. E uma boa aula para vocês. Gente, para fazer o nosso tapete Encanto, eu vou estar utilizando 3 flores. Eu vou usar essa flor catavento, porque eu acho que ela vai deixar a base do tapete mais estruturada. E como ela é uma flor maior, o tapete ele vai ficar mais largo também. Porém, nada impede vocês de estarem usando a flor rasteira, o quadradinho da vovó, aquela catavento modificada, que não tem o miolinho aqui, que é só as pétalas também. Qualquer flor que vocês usarem, esse tapete ele vai ficar bonito. Mas lembrando vocês que se for uma flor menor, o tapete ele tende a ficar mais curto. Então, eu tô usando aqui a catavento, que também vai dar um toque mais luxuoso pro tapete. E assim, consequentemente, eu vou conseguir agregar valor na peça final. Consigo vender um pouco a mais do que se eu fizesse com a flor rasteira especificamente. Também vou fazer com a flor rasteira, para estar trazendo uma versão mais econômica, tanto para o meu material, quanto para as clientes também. Mas isso eu vou trazer em um vlog específico para vocês. E eu vou estar fazendo aqui com 3 flores. Mas ao decorrer aqui da aula, eu vou dar dica para vocês também de quantas flores usar. Vou dar dica quando chegar ali na parte do bico também, que eu também vou trazer algumas adaptações para quem quiser estar fazendo com o fio 8. Eu vou fazer a aula no fio 6, mas eu também já fiz uma peça piloto
misturando o fio 6 e o fio 8. Então, se vocês quiserem um vlog detalhado com 3 formas diferentes, um fio 6, fio 6 com fio 8 e fio 8, comenta aqui embaixo que eu trago um vlog mais detalhado dessas peças para vocês. Então, eu tô aqui com as minhas flores já passada, a parte aqui verde, com 4 cantos. Por isso que eu falei para vocês, independente da flor que vocês quiserem usar, tem que ter aqui os 4 leques em cada extremidade da flor escolhida. Eu vou usar a cor cru para fazer a base desse tapete. Então, como eu falei, fio 6, eu vou pegar aqui qualquer um dos lados e vou introduzir a agulha na primeira corrente aqui do meu leque. Vou puxar o meu fio, vou ficar com uma laçada, vou introduzir a agulha por dentro do leque, puxando a segunda laçada. Vou fechar as 2 laçadas de uma vez, fazendo um ponto baixo. Vou subir uma corrente, vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do leque, uma corrente, e agora eu vou fazer mais 2 pontos altos dentro do leque. E vou ficar aqui com um leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, vou laçar o fio, vou vir para o próximo intervalo aqui do meu square e vou fazer o meu leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, venho aqui no próximo intervalo e novamente eu vou fazer um leque. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente de separação. Cheguei aqui no meu leque, vou repetir, leque dentro de leque. A única diferença é que o leque da parte verde eu fiz com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E esse leque de agora eu fiz com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Fiquei com um total de 4 leques. Faço uma corrente e novamente aqui na lateral eu vou fazer um leque. Vou ficar com 5 leques aqui no total. E depois, lá no finalzinho, eu vou fazer um leque. Mas, seguindo aqui, fiquei aqui com 5 leques. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nesse intervalinho aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Vou fazer uma corrente de separação. Nesse leque aqui, eu vou repetir leque dentro de leque. Então, dentro desse leque, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Esse daqui eu vou fazer com vocês, porque no começo é um pouquinho mais detalhado, só para vocês pegarem mesmo. Então, fiquei assim, aqui é a minha parte oval da flor, e aqui vai ser a parte da união. Então, aqui no próximo intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos para formar um bloquinho. Separado por uma corrente, novamente eu venho aqui e faço 3 pontos altos. Fiz o meu segundo bloquinho aqui do square. Uma corrente. Dentro desse square, desse leque, quer dizer, eu vou fazer apenas 3 pontos altos. E aqui eu fiquei com o meu square quase todo finalizado. Eu vou laçar o meu fio, sem dar corrente de separação. Eu vou pegar o meu outro square, já tô aqui com a laçada no fio, e eu vou introduzir a agulha dentro do leque do próximo square. Vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. E eu gosto de fazer a união segurando assim os 2 squares lado a lado.
Agora, o square que eu fiz antes, eu vou virar ele. Vou deixar um virado de costas pro outro. Vou introduzir a agulha nesse intervalinho aqui que eu fiz antes de fazer a união e vou fazer um ponto baixo. Sem corrente, sem nada, vou laçar o meu fio e vou fazer 3 pontos altos no square que eu comecei a fazer a união agora. Fiz aqui o meu bloquinho, vou vir pro square que eu já fiz os bloquinhos anteriores e vou fazer um ponto baixo aqui na onde eu tinha feito uma correntinha. E eu vou fazendo a união. Essa união aqui de square, eu acredito que quase todo mundo já saiba, mas para as pessoas que são iniciantes, é bom a gente explicar certinho, né? Fiz o meu segundo bloquinho aqui, vou vir com a minha agulha nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, venho dentro do square agora, aonde tá o leque, nessa lateral, e vou fazer 3 pontos altos. Cheguei aqui no meu outro leque, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Fiquei aqui com o meu square unido lado a lado. Fiz a minha correntinha de separação. Agora, eu vou laçar o meu fio e dentro desse leque, novamente, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação. E agora, eu vou seguir fazendo aqui, eu vou repetir essa parte, vou fazer o bloquinho aqui nesses 2 espaços, leque dentro de leque, igual eu fiz aqui, e vou repetir essa parte lateral. Bom, gente, eu fiz aqui os meus bloquinhos, fiz o meu leque dentro de leque e fiz aqui os meus outros bloquinhos da lateral. Eu peço desculpas se a explicação aqui ficou um pouquinho rápida, mas a minha pressão tava caindo, então tava um pouquinho complicado. Mas acredito que dê pra acompanhar, né? Então, aqui agora, eu vou laçar o meu fio e eu vou fazer a união aqui da minha florzinha número 3. Eu vou introduzir a agulha dentro do próximo leque e vou puxar aqui fazendo um ponto alto, prendi o meu próximo square. E aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vou virar os meus 2 squares, vou deixar eles aqui de costas pro square que eu vou fazer a união agora. Vou introduzir a agulha nesse primeiro espaço aqui de corrente, vou fazer um ponto baixo. Vou laçar o meu fio e aqui dentro do square que eu tô fazendo a união agora, eu vou fazer meu bloquinho de 3 pontos altos. Sem fazer corrente de separação, eu vou vir aqui. Aqui eu já fiz o meu ponto baixo, então eu vou vir pro próximo espaço e eu vou puxar fazendo um ponto baixo. Vou laçar o fio e vou fazer o meu outro bloquinho aqui de 3 pontos altos. Vou vir aqui no último espaço antes do leque e vou fazer um ponto baixo. Cheguei aqui no leque da lateral e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Opa. Vou refazer esse ponto alto aqui, porque eu não gostei do jeito que ele ficou. Vou fazer 3 pontos altos. Vou vir dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente. E agora, eu vou fazer a parte lateral aqui do meu leque, fazendo os meus outros 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente, no próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui, como eu vou fazer o tapete com 3 flores, e eu cheguei aqui, nessa parte, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, aqui eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos, e já comecei a fazer o leque de 2 pontos altos e uma corrente.
Como eu preciso de 6 leques, eu já vou começar fazendo aqui na lateral, igual eu fiz lá do outro lado. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro leque de 2 pontos altos e uma corrente. Vou fazer uma corrente de separação. Dentro do leque, eu vou fazer outro leque, mas com 2 pontos altos apenas. E aqui eu vou seguindo, fazendo os meus leques, igual eu fiz aqui do outro lado. Eu vou completar essa lateral e eu vou fazer o leque até aqui. Então, eu vou ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Quando eu fizer o leque número 6 aqui, eu volto pra gente fazer essa parte aqui do nosso tapete. Aqui os meus 6 leques, então, eu vou ficar com um leque de cada lado, antes do leque verde e depois do leque verde, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço aqui os 4 leques e um para cada lateral. Fiz a minha corrente de separação. Aqui nesse espaço, eu vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu faço meu bloquinho normalmente. Uma corrente de separação. E aqui eu vou chegar no leque incompleto que eu fiz aqui a união. Então, eu vou introduzir a minha agulha dentro desse leque e vou fazer mais 3 pontos altos para completar aqui o leque da união. Fiz os meus 3 pontos altos. Nesse espacinho aqui, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. E aqui eu fechei o leque dessa primeira união. Sem corrente de separação nem nada, vou laçar o fio e vou introduzir a agulha no próximo leque incompleto e também vou fazer mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação. Nesse espacinho, eu vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente. Nesse próximo espacinho, eu vou fazer novamente o bloquinho aqui de 3 pontos altos. Uma corrente. E agora, eu cheguei aqui na próxima união. Então, aqui, como eu tenho um leque incompleto, eu vou fazer 3 pontos altos. Sem corrente de separação, eu vou introduzir a agulha nesse espacinho entre um leque incompleto e outro. E vou fazer um ponto baixo, venho pro próximo leque incompleto e faço mais 3 pontos altos. Uma corrente, venho nesse espacinho aqui, vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente. E aqui nesse último espacinho que sobrou, eu vou fazer o leque de número 6. Porque aqui, como vocês podem ver, eu tenho 5 leques. E eu preciso de 6. Então, nesse espacinho aqui, eu vou fazer o meu leque de número 6. Com 2 pontos altos. Uma corrente. E 2 pontos altos. Sem nenhuma corrente, eu vou introduzir a agulha na primeira corrente que eu fiz aqui depois do ponto baixo. Vou puxar, colocar a agulha bem no centro da corrente. Vou puxar, vou ficar com 2 laçadas. Dou uma levantadinha a mais para não ficar uma laçada muito apertada. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Assim, ó, tá vendo? Ela fica um pouquinho folgada. E aqui eu vou fechar fazendo um ponto baixo. Vou subir 2 correntes, vou laçar o meu fio, vou vir aqui dentro desse ponto baixo e vou fazer mais um ponto alto. Aqui eu já comecei a minha segunda carreira. Vou fazer uma corrente de separação. Dentro do leque, eu vou fazer 2 pontos altos.
uma corrente de separação, entre um leque e outro, 2 pontos altos. Uma corrente, dentro do leque novamente, eu vou fazer 2 pontos altos. E essa daqui é a sequência da nossa parte oval, são 2 pontos altos dentro do leque e 2 pontos altos entre um leque e outro. Eu vou repetir por mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu vou fazer 2 pontos altos até chegar aqui no último leque. Quando chegar aqui, eu volto pra gente dar sequência aqui na parte reta do nosso tapete. Cheguei aqui no meu último leque, fiz o meu bloquinho de 2 pontos altos, fiz a minha correntinha de separação. Agora, eu vou laçar o fio, eu vou vir no próximo intervalo e vou fazer meu bloquinho aqui de 3 pontos altos. Como acabou os aumentos, agora os bloquinhos serão de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Eu vou fazer aqui com vocês até chegar na parte da união dos squares. Vou fazer uma correntinha de separação. Tô aqui na parte da união dos squares. Aqui, vocês podem estar fazendo um ponto alto duplo, um ponto alto normal, mas daí vai ficar um pouquinho mais repuxado assim, sabe? Então, eu gosto de fazer um ponto alto alongado, que eu tiro 2 laçadas, fico com 2 na agulha, tiro mais uma e depois tiro a outra aqui no final. E ele fica um ponto alto um pouco maior assim. Eu venho no espacinho aqui que eu fiz entre um leque e outro, é aquela correntinha de separação. Eu vou vir aqui, vou tirar 2 laçadas, vou ficar com 2, vou tirar uma, fiquei com 2 de novo, agora eu tiro as 2. E, novamente, aqui no outro leque, tirei 2 laçadas, agora tiro uma e tiro 2. Fiz uma corrente de intervalo, e assim eu vou ficar com o meu ponto alto alongado. E esse ponto alto alongado não vai deixar o meu tapete ficar assim, com uma curvinha. Ele fica um pouquinho maior, tá vendo? Ele não chega a ser um ponto alto duplo, mas fica um ponto alto aí, um pouquinho mais alto, como posso dizer assim, né? E aqui agora eu vou seguindo, fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, por toda a minha parte reta, até chegar ali nos meus leques, sempre separados por uma corrente. Quando eu chegar aqui na próxima união, eu vou fazer a mesma coisa, um ponto alto aqui no primeiro leque, um ponto alto aqui entre um leque e outro, e um ponto alto aqui no segundo leque. Sigo fazendo bloquinho de 3 pontos altos. Cheguei aqui no meu primeiro leque, eu vou fazer os bloquinhos aqui de 2 pontos altos. Dentro de um leque, entre um leque e outro. Dentro do leque, entre um leque e outro. Vou fazendo até aqui o leque de número 6. E vou repetir aqui a mesma coisa que eu fiz aqui na parte de cima. Para finalizar essa carreira, eu tenho aqui o meu último leque. Aqui eu vou fazer o bloquinho de 2 pontos altos e vou finalizar a carreira do mesmo jeito que eu fiz aqui na primeira carreira. Bom, gente, cheguei aqui no final da minha carreira e eu vim mostrar aqui pra vocês que os pontos altos alongados que eu fiz aqui deixam aqui a parte mais retinha, tá vendo? Se eu fizesse o ponto alto normal, que fica mais baixinho, a peça ia ficar meio repuxadinha assim, mas fica mais ajeitadinha assim, com ponto alto duplo também fica bom. Mas quem tá acostumado a fazer com ponto alto normal aqui, pode fazer, que não tem problema. É uma questão minha de deixar a peça um pouco mais ajeitada. Eu fiz aqui o meu último bloquinho de 2 pontos altos aqui no leque que ficou sobrando. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui na última correntinha, que eu subi das 2 correntes. Vou puxar o meu fio e vou fechar esse ponto baixo aqui, deixando ele um pouco mais larguinho. Vou subir 2 correntes. E agora, eu vou começar a fazer os meus bloquinhos aqui. Vou laçar o fio, vou voltar por baixo do ponto baixo e vou fazer
mais 2 pontos altos. As duas correntes vai contar como meu primeiro ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação entre um bloquinho de 2 pontos altos e outro. Eu vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Novamente, no próximo espacinho, vou fazer mais 3 pontos altos. E aqui, essa carreira, ela é muito simples. Ela vai ser um bloquinho de 3 pontos altos para cada intervalo, separado aqui por uma corrente. Então, eu vou percorrer toda a minha volta. Vou ajeitar meu fio aqui. Eu vou percorrer toda a minha parte oval aqui, fazendo bloquinho de 3 pontos altos. Vou seguir aqui na parte reta. Aqui eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, aqui eu vou fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer isso por toda a volta do meu tapete e eu volto com vocês para dar início à nossa carreira número 4. Fechei a minha carreira. Agora eu vou subir 2 correntes. Eu fechei com aquele ponto baixo que eu tinha ensinado vocês. Subi 2 correntes, vou laçar o meu fio e vou colocar mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Uma corrente de separação. E eu vou seguir novamente fazendo o bloquinho de 3 pontos altos para cada intervalo de corrente dessa carreira. Então, a carreira número 1, 2, 3, 4, 5, ela é de repetição. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira número 4, que são aqui os bloquinhos. Pode ser que quando chegue aqui na parte oval, ele queira dar uma repuxadinha. Não se preocupem, porque a carreira depois dessa, a gente vai colocar aqui alguns aumentos para o tapete se assentar. Então, eu vou seguir aqui fazendo os meus bloquinhos de 3 pontos altos por toda a extensão. Vou fechar aqui na última correntinha com o ponto baixo, igual eu fiz nas outras carreiras, e volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira. Então, nós fizemos 2 carreiras aqui iguais, toda de bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Eu cheguei aqui no meu último bloquinho, eu vou introduzir a agulha na última correntinha, vou puxar a minha laçada e vou fechar fazendo um ponto baixo um pouco mais largo. Vou subir 1, 2 correntes, vou laçar o fio. Por baixo desse ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, e nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E eu vou ficar aqui com o meu primeiro leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Eu vou precisar de um total de 12 leques. Então, eu já coloquei aqui o meu marcador de ponto. Eu sempre conto assim, desse lado, o último leque, ele vai ficar em cima desse bloquinho aqui, tá vendo? Aqui essa carreira não conta, o último bloquinho aqui, e fiquei com um espacinho. Então, aqui eu já sei que o último leque, ele vai estar sempre em cima desse bloquinho. E eu vou contar de trás pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai dar certinho na onde eu subi aqui a minha carreira. E agora, eu vou fazer leque para cada intervalinho de uma corrente. Os meus leques aqui de 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos, separados por uma corrente de intervalo. Eu fiz aqui 2 leques, eu vou fazer mais 10 e volto com vocês aqui quando tiver os 12, pra gente dar sequência na parte reta. Aqui, os meus 12 leques, eu vou contar de 2 em 2 pra vocês. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui, como eu tinha falado, ele acaba em cima desse bloquinho aqui, 2 square verde. Só que aqui, ele não acaba
em cima do square verde. Ele vai acabar em cima do primeiro leque. Acho que vocês conseguem ver aqui, né? O primeiro leque, ele vai ser em cima do primeiro leque aqui que a gente fez, depois do verde, e ele vai terminar em cima do último bloquinho aqui. Então, ele não fica, assim, 100% assimétrico aqui na parte do leque, tá vendo, ó? Com o meu dedo aqui, vocês conseguem ver. Mas isso não afeta em nada, depois eu vou mostrar pra vocês certinho, então podem ficar sossegados. Então, eu fiz aqui os meus 12 leques, e agora eu vou fazer um total de 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Sempre separados por uma corrente. Mesmo eu trabalhando com o fio 6, eu tô fazendo uma corrente de intervalo, porque eu tentei fazer com duas correntes de separação. E na parte oval, principalmente, ficou muito ruim, gente. Ficou muito ruim, embabadou muito. Com duas correntes também, a quantidade de pontos para a parte do bico não vai dar certo. Então, eu tô fazendo aqui com uma corrente, que tá ótimo. Depois eu vou mostrar pra vocês o caimento do tapete no final. Ele fica perfeito. Então, não tem problema nenhum aqui tá fazendo com uma correntinha de separação. Tanto no fio 8, como no fio 6. A diferença é que o fio 8, ele vai ficar mais pesado e vai ficar maior, né? Mas podem ficar tranquilos que essa questão de uma corrente aqui não tem problema, tá? Deixa eu contar quantos bloquinhos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5. Tô no bloquinho número 6. E eu vou fazer mais os 2 aqui. E volto quando eu tiver completado os 8 bloquinhos. Completei os 8 bloquinhos e eu vou mostrar aqui pra vocês. Fiz 8 bloquinhos depois do leque, né? Contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o espacinho que sobrou é justamente em cima do primeiro leque. Então, podem fazer assim, que não tem problema nenhum. Se vocês quiserem tá fazendo com 4 flores, eu vou gravar a passadeira, tá? Mas falando aqui pra vocês, com 4 ou 5 flores, aí de repente que 5 flores dá pra fazer uma mini passadeira, é só vocês contarem o espaço que tem entre o último leque, aqui, e o espacinho que tem em cima do primeiro leque. E daí, vocês vão ter a contagem certinha de bloquinhos que precisa ser feito na distância de um leque e outro. E acho que vocês estão escutando aí o barulho da minha geladeira de fundo. Mas não se assustem, porque ela faz uns barulhos meio malucos mesmo. Então, aqui, eu vou repetir a minha sequência de leques de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos novamente. Vou repetir aqui por 12 vezes. E depois eu vou fazer ali na parte reta. Deixa eu só completar esse leque. Fiz aqui os meus 2 primeiros leques. Vou fazer por 12 vezes aqui, vou terminar com o leque número 12 aqui. E aqui vai sobrar um espacinho pra mim fazer os meus 8 bloquinhos de 3 pontos altos e uma corrente. Chegando aqui no final, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cima da última correntinha e volto com vocês pra gente subir pra última carreira aqui da nossa base. Finalizada a minha carreira, já fechei ela aqui com o ponto baixo, que eu tava mostrando pra vocês. Agora, eu vou subir 1, 2 correntes, vou laçar o meu fio e vou colocar mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Vou ficar com um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Vou fazer uma corrente. E agora, como eu tenho aqui a parte dos aumentos, eu vou ir colocando bloquinho de 2 pontos altos. Vou vir aqui dentro do meu leque e vou colocar 2 pontos altos. Uma corrente. Entre um leque e outro, eu vou colocar 2 pontos altos.
uma corrente, novamente dentro do meu leque, 2 pontos altos. Uma corrente novamente, entre um leque e outro, 2 pontos altos. E essa daqui é a sequência da nossa parte oval aqui com os aumentos. Eu vou seguir fazendo bloquinho de 2 pontos altos até chegar aqui no último leque. Quando chegar aqui no último leque, eu volto com vocês. Os bloquinhos de 2 pontos altos e uma correntinha aqui por toda a parte dos leques. E agora, fiz aqui no último leque. E agora, eu vou seguir fazendo bloquinho de 3 pontos altos. Também separados por uma corrente. Aqui na parte reta do tapete. Vou seguir fazendo até chegar no meu primeiro leque da parte oval, ali no outro lado do tapete. Eu vou ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui eu já começo o meu leque, vou repetir os meus bloquinhos de 2 pontos altos até chegar aqui no último leque. Vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos aqui na parte reta do outro lado também. Chegando no final aqui da carreira, eu vou vou fazer uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que eu subi e vou cortar meu fio porque eu vou voltar com outra cor. Se vocês forem fazer o tapete inteiro de uma cor só, não precisa cortar. Mas como eu vou fazer aqui uma sequência de cores, eu vou cortar o fio e vou voltar com vocês com outra cor. Finalizei a minha base, cortei o meu fio e agora eu vou dar início com o barbante vermelho. Vai estar uma sombra aqui porque tá escurecendo, mas acredito que dê pra ver certinho aí. Eu vou agora introduzir a agulha em algum dos pontos altos ou então na correntinha, independente da onde vocês vão estar começando. Eu vou colocar aqui no ponto alto, que eu acho que fica mais fácil pra mim. Vou introduzir a agulha na alcinha de trás, aqui do ponto alto. Vou puxar o meu fio. E vou introduzir a agulha agora nas duas alcinhas do ponto alto. Pra pegar aqui e fazer aquele ponto baixo. E uma corrente, que eu gosto de estar iniciando aqui, que eu chamo de ponto alto falso. Vou laçar o fio e no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Na correntinha, eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui, como eu tenho o bloquinho de 2 pontos altos, eu vou fazer ponto alto seguido. Na correntinha, um ponto alto novamente. E aqui eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E aonde tem correntinha, eu vou colocar um ponto alto também. Essa carreira, ela é bem simples. Ela vai ser toda de ponto alto, sem aumento e sem correntinha de separação. Eu vou fazer aqui ponto alto, onde tem bloquinho de 2 pontos altos, são 2 pontos altos. Quando chegar aqui, que é um bloquinho de 3 pontos altos, eu vou seguir normalmente fazendo um ponto alto para cada ponto do meu bloquinho. Vou fazer isso por toda a carreira, e daí vocês já podem cortar o fio, que eu vou vir com outra cor. Eu finalizei a minha carreira aqui de cor vermelha, cortei o meu fio, e agora eu vou vir com o meu barbante de multicolor verde, que é o mesmo que eu usei para estar fazendo aqui a junção da minha flor catavento. Eu vou pegar ele, então, e eu vou vir aqui com a minha agulha no ponto alto que eu fiz de separação entre os bloquinhos. É importante que vocês comecem o Vzinho da tulipa nesse ponto alto, porque nós vamos usar os bloquinhos como intervalo. Então, assim já fica mais fácil para vocês não perderem a conta depois. Eu vou introduzir a minha agulha na alcinha de trás do ponto alto, vou puxar a minha laçada, vou colocar a agulha por dentro do ponto alto normalmente, puxando a segunda laçada
fechando aqui o meu ponto baixo. Vou subir uma corrente, que é a minha altura de ponto alto, e mais 2 correntes, que é a separação aqui do meu V. Vou laçar o fio e vou introduzir aqui fazendo mais um ponto alto aonde eu dei início. Agora, eu vou pular esses 3 pontos aqui do meu bloquinho e vou vir direto pro ponto alto que eu fiz aqui de separação. Vou fazer um ponto alto, 2 correntes e novamente mais um ponto alto. Novamente, eu tenho um bloquinho aqui de 3 pontos altos, eu vou pular esses 3 e vou vir aqui pro ponto alto de separação. Vou fazer o meu V de um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Cheguei aqui no meu bloquinho de 2 pontos altos, que é a parte oval do tapete. E como eu tenho um bloquinho de 2 pontos altos, eu vou pular esses 2 pontos altos e vou vir aqui no ponto de separação normalmente. Isso vai fazer com que o meu tapete, ele não repuxe aqui nessa etapa, porque a gente tem ali uma diferença na parte do bico, e depois eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas essa carreira, ela é toda assim. Eu vou continuar pulando 2 pontos agora, porque os meus bloquinhos são de 2 pontos. E vou fazendo os meus Vzinhos aqui para colocar as tulipas. E vou pulando. Depois, quando acabar a parte dos leques, deixa eu só terminar esse Vzinho aqui. Depois, quando acabar aqui a parte dos leques, eu já tenho os bloquinhos de 3 pontos altos e eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz o começo aqui. Então, aqui vocês se atentem. Aonde tem um bloquinho de 2 pontos altos, vocês vão dar um intervalo de 2 pontos altos entre um Vzinho e outro. Se vocês forem se baseando em pegar somente o ponto alto aqui de intervalo entre um bloquinho e outro, vai ser mais fácil e não precisa ficar contando. Eu vou terminar essa carreira então, vou cortar meu fio e vou voltar com o barroco aqui para fazer as tulipas com vocês. Agora, eu vou dar início aqui com vocês à carreira das tulipas. Quem faz de um jeito diferente pode estar fazendo, não tem problema nenhum. Eu só vou passar para vocês a quantidade de correntinhas que eu gosto de fazer no intervalo de uma tulipa e outra. Aqui eu cortei o meu fio do verde multicolor. Vou pegar o meu cabaré, que eu usei aqui na florzinha catavento, e eu vou introduzir a agulha dentro de qualquer um dos Vs, tanto faz. Eu vou introduzir a agulha na primeira corrente de intervalo aqui. Vou puxar o meu fio, vou ficar com uma laçada. Vou introduzir a agulha por dentro do V, vou puxar a outra laçada e vou fechar fazendo um ponto baixo. Uma corrente, vou laçar o meu fio e agora eu vou fazer meio ponto alto. Vou pegar aqui, vou ficar com 3 laçadas, vou tirar 2 e vou deixar 2 na agulha. Vou laçar o fio novamente, vou tirar 2, fiquei com 3. Vou fechar as 3 de uma vez. Vou fazer 1, 2, 3 correntes de separação, laço o fio, venho pro próximo Vzinho. Aqui eu fiquei com 3 alcinhas no final, porque eu fiz o meu ponto alto falso aqui. Mas a partir dessa tulipinha, eu vou tirar 2 laçadas, vou ficar com 2. Vou laçar o fio, vou fazer o meu segundo meio ponto, vou ficar com 3 laçadas, laço o fio novamente, faço o meu terceiro meio ponto alto e aqui eu vou ficar com 4 laçadas. Dessa tulipa em diante, por todas as vezes, eu vou ficar com 4 laçadas e eu vou fechar todas de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntes de separação. Pode ser que aqui com essa carreira verde tenha embabadado um pouquinho a base de vocês, como aconteceu aqui no meu, mas não se preocupem porque a partir dessa carreira a peça vai começar a assentar e vai dar uma repuxada até, mas não se preocupem
porque o bico, ele vai fazer toda a diferença depois no caimento desse tapete. Então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas tulipas, que são 3 pontos altos fechados juntos. Eu vou fazer um total de 3 meio pontos altos. Opa! Vou ficar com 4 laçadas e fecho as 4 aqui no final. Faço 1, 2, 3 correntes e vou fazendo as minhas tulipinhas dentro de cada V que eu fiz aqui na base do meu tapete. 1, 2, 3, e vai ficando assim as minhas tulipas. Quem quiser pode estar fazendo a tulipa com 4 pontos altos fechados juntos, também fica bonito. Lembrando sempre de manter aqui um intervalo de 3 correntes entre uma tulipa e outra. Eu vou passar a tulipa aqui por toda a carreira e daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui na minha última tulipa, eu fiz as minhas 3 correntes, já cortei o meu fio aqui, só para mostrar para vocês como que eu faço a finalização aqui da carreira. Eu vou ignorar aqui a correntinha que eu fiz depois do ponto baixo, e eu vou introduzir a agulha aqui na junção de todos os pontos. Vou introduzir a agulha, vou puxar a laçada e vou fazer o meu ponto baixíssimo. Vou puxar o meu fio aqui e vai ficar assim a junção. Agora, eu vou voltar com o meu barbante vermelho. Nessa carreira aqui, tende a dar uma repuxada aqui na parte oval, aqui na parte reta não tem problema. Mas aqui na parte oval tende a dar uma repuxada, não tem problema, podem ficar sossegados. Agora, eu vou vir aqui, vou procurar aonde tá o meu penúltimo leque. Penúltimo não, gente, desculpa, o meu segundo leque, né? O penúltimo é ali do outro lado. Então, aqui eu tenho o meu primeiro leque, o espaço aqui da tulipinha. Eu vou começar no meu segundo leque, que é aqui. Eu tenho a tulipa, o espaço da tulipa do primeiro leque, um intervalinho aqui entre um leque e outro, e aqui é o espaço do segundo leque. Eu vou introduzir a minha agulha aqui na primeira correntinha, vou puxar o meu barbante, vou fazer uma laçada aqui e vou passar por baixo, fazendo o meu ponto baixo. Uma corrente, e dentro desse espaço, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiquei com um total aqui de 4 pontos altos, contando já com o meu ponto alto falso. Vou laçar o fio na junção aqui da tulipinha, que tem um espacinho aqui, ó, dá pra vocês verem o buraquinho, né? Eu vou fazer um ponto alto. Nesse intervalinho, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. No espaço aqui da tulipa, eu vou colocar um ponto alto. No próximo intervalo, vou colocar 3 pontos altos. 2, 3. Novamente, aqui nesse buraquinho da tulipa, eu vou colocar um ponto alto. Aqui eu coloquei 4 pontos altos, porque é o meu aumento aqui da parte oval. Eu vou continuar fazendo os bloquinhos aqui. Eu fiz 2 bloquinhos, eu vou precisar de mais 3 para fazer o meu próximo aumento. Porque assim dá certo a quantidade de argolinhas pro bico aqui do tapete. E depois eu vou falar para vocês das adaptações de quem for fazer a peça aí com 4 flores, ou então 5 flores. Eu fiz 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Vou fazer aqui o bloquinho número 5. Com 3 pontos altos e um ponto alto aqui na tulipa. Então, aqui eu fiz um bloquinho com 4 pontos altos e 1,
2, 3, 4, 5 bloquinhos de 3 pontos altos. Vou laçar o fio e nesse espaço eu vou colocar 4 pontos altos novamente. 3, 4. Venho aqui no ponto de junção da tulipa e faço um ponto alto. Aqui no próximo bloquinho, novamente, eu vou fazer 3 pontos altos. Cheguei aqui no ponto alto, que eu finalizei a minha carreira, vou segurar o meu fio para ele não escapar, e eu vou fazer um ponto alto. Venho no bloquinho e vou fazendo 3 pontos altos. Eu vou fazer um total de 4 aumentos. Eu fiz 2 aumentos aqui com vocês, e eu vou fazer, deixa eu ver aqui, tem o segundo aumento, daí eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5. O terceiro aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e o quarto aumento. E ele vai acabar exatamente no penúltimo leque. Então, começa o primeiro aumento no segundo leque e o último aumento no penúltimo leque. Um total aqui de 4 aumentos. Fiz esses 4 aumentos, eu vou seguir aqui a parte reta, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos aqui no intervalo das tulipas, normalmente, e sempre colocando um ponto alto aqui em cima da junção das tulipas. Aqui na outra parte oval, vocês vão repetir a mesma coisa aqui dos aumentos e depois não cortem o fio, porque eu vou voltar pra gente fazer a próxima carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz depois do ponto baixo aqui. Vou introduzir a agulha na correntinha e vou puxar fazendo um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma corrente que vai servir como ponto baixo depois no final dessa carreira e vou fazer mais 1, 2, 3, 4 correntes, que vai ser aqui de espaço da minha argolinha. Eu vou pular 1, 2, 3 pontos. No ponto número 4, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou pular 1, 2, 3 pontos, venho no número 4 e faço um ponto baixo. E vou seguindo, fazendo aqui as minhas 4 correntes, pulando 3 pontos e fazendo um ponto baixo no quarto ponto. Quem tá acostumado a fazer tapete que tem argolinha com 5 correntes, pode tá fazendo, mas para mim 4 correntes foi o suficiente. Ele vai dar uma repuxada, vai ser normal, mas depois ali na última carreira do bico, ele vai assentar. Então, se eu fizesse 5 correntes aqui, pode ser que ele desse uma embabadada. Então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas 4 correntes e pulando 3 pontos altos. Com o fio 8, também dá certo fazer aqui as 4 correntes, tá? Então, agora, na parte do bico, eu vou fazendo com o fio 6, mas também vou passando para vocês alguma adaptação que seja possível de vocês estarem fazendo e também falando como que fica o caimento aqui com o fio 8. No final da minha carreira de argolinhas, eu vou introduzir a agulha na primeira correntinha que eu fiz aqui, que eu falei para vocês que ia servir como ponto baixo. Então, eu vou introduzir a agulha bem no centro dela e vou fechar com um ponto baixíssimo. E ficou aqui um ponto baixo. Eu fiquei com um total de 66 argolas. O bico desse tapete, ele é múltiplo de 3. Então, independente de quantas flores vocês quiserem adicionar nesse tapete, as argolas têm que dar por múltiplo de 3. 66 dividido por 3 é múltiplo de 3. Então, eu vou aqui agora seguir com vocês na próxima carreira. Vou continuar com a cor vermelha,
mas se vocês quiserem estar trocando de cor também, podem estar trocando, fica a critério de vocês. Dentro dessa argola mesmo, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar a laçada, vou ficar aqui com 2 laçadas, fechei fazendo um ponto baixo, vou subir uma corrente, vou laçar o meu fio, e aqui dentro da argola mesmo, eu vou fazer mais 4 pontos altos. Fiz 2, 3, 4. Fiquei aqui com um total de 5 pontos altos, contando aqui com o meu ponto alto falso. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou vir para a próxima argola e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, venho para a próxima argola, faço um ponto baixo e faço uma corrente. Laço o fio, na minha próxima argola, eu vou colocar 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Novamente, eu faço uma corrente, venho na próxima argola, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima argola, vou fazer meu ponto baixo, uma corrente. Volto aqui com a repetição de 5 pontos altos na minha próxima argola. 3, 4 e 5. Uma corrente e volto aqui para minha repetição. Então, vai ficar assim: 5 pontos altos, uma corrente, ponto baixo na próxima argola. 4 correntes, ponto baixo na próxima argola, uma corrente de separação, faço 5 pontos altos. Aqui, ele vai dar uma repuxada, porque eu tô colocando 5 pontos altos. Esse bico, ele é uma adaptação do bico do tapete Eusene, da Loren. Eu vou deixar o link da videoaula do tapete Eusene, para quem quiser tá fazendo igual o bico do jeito que ela faz. Ela coloca uma quantidade de pontos diferente. Se eu não me engano, ela coloca 7 pontos altos aqui. Mas com 5 pontos altos e uma corrente de separação para cada lado, também ficou bom aqui na minha tensão de ponto. Ele vai dar uma repuxada, mas quando eu coloco a última carreira, ele assenta normalmente. Eu vou pegar o outro tapete aqui para vocês verem. Eu fiz aqui em tons de marrom, ó. Ele tá todo dobrado aqui, mas aqui é a parte dos 5 pontos altos. E ele assenta bonitinho quando joga ele no chão ou então na cama. Então, eu não senti a necessidade de estar colocando 7 pontos. Fica a critério de vocês. Quem quiser tá fazendo com 7 pontos, depois vai fechar certinho a quantidade aqui, sendo múltiplo de 3. Eu vou finalizar a minha carreira, vou fazer uma correntinha depois do ponto baixo aqui e vou fechar com ponto baixíssimo na correntinha que eu subi depois do ponto baixo aqui no meu ponto alto falso. Terminei essa carreira, posso cortar meu fio, que eu vou fazer uma troca de cor aqui. Agora, eu vou vir aqui com o meu fio na cor goiaba, eu vou introduzir a agulha aqui na segunda corrente da minha argolinha. Vou puxar a laçada aqui, vou passar a agulha por baixo da argola, vou puxar a segunda laçada e vou fechar fazendo um ponto baixo. Vou subir uma corrente e aqui eu vou fazer mais 2 meio pontos altos. Fiz 1 e 2. Vou ficar com 3 laçadas, fechei as 3 de uma vez. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar o fio, vou vir dentro da minha argola novamente
e vou fazer um meio ponto alto, vou ficar com 2 laçadas. Vou fazer o segundo meio ponto alto, vou ficar com 3 laçadas. E vou fazer o meu terceiro meio ponto alto, ficando com 4 laçadas. Fecho todas de uma vez. E eu fiquei aqui com um V de 3 pontos altos fechados juntos e 4 correntinhas de separação. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Venho aqui no terceiro ponto, aqui dos 5 pontos altos que eu fiz, eu vou vir no terceiro ponto. Vocês podem estar pegando as 2 alcinhas, ou então aqui a alcinha de trás, só que aqui, ó, deixa eu tentar puxar aqui para vocês verem, aqui. Eu peguei tanto a alcinha de trás, como também a alcinha ali do ponto alto. Vou puxar a laçada e vou fechar fazendo um ponto baixo. Vai ficar um ponto baixo assim, em relevo, tá vendo? Vou fazer 1, 2, 3 correntes, venho pro próximo intervalo aqui de argolinhas e vou fazer os meus 3 pontos altos fechados juntos. Fiquei com 4 laçadas, fecho as 4 de uma vez, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, laço o fio e faço novamente aqui os meus 3 pontos altos fechados juntos. Essa carreira aqui, ela vai repuxar um pouco, tá? É normal, não se espantem. 3 correntes de separação e faço aqui o meu ponto baixo no terceiro ponto alto e mais 3 correntes. E vai ficando assim. Deixa eu puxar o fio. Aqui na parte oval, quando chega bem em cima da flor, minha flor tá aqui, tá vendo, ó? Ele começou a repuxar aqui na parte oval. Eu tenho aqui a minha flor. Tenho os 2 leques. Eu vou subir o meu dedo até as 2 alcinhas aqui. Nessas 2 alcinhas, o meu V, eu faço com intervalo de 5 correntes aqui no meio, que ele não vai repuxar tanto. Se vocês quiserem, podem estar fazendo 5 correntes em todas as alcinhas aqui da parte oval, que também vai ficar bom, não tem problema. Mas eu vi necessidade somente de colocar nessas 2 aqui. E eu faço com 3 pontos altos fechados juntos. Vocês podem estar fazendo 3 pontos altos normal e 3 correntinhas de separação, conforme o bico lá do tapete Eugênie da Loren. Mas como eu gostei de estar fazendo uma adaptação dele, eu achei que assim ficou um pouquinho mais delicado nesse modelo aqui de tapete. Então, eu vou seguir fazendo o meu V de 3 pontos altos fechados juntos e 4 correntinhas de separação. Faço 3 correntes, prendo aqui no terceiro ponto alto, 3 correntes novamente, venho na alcinha e vou fazendo. A única vez que eu vou fazer 5 correntes vai ser aqui, mas como eu falei, quem quiser tá fazendo a sua adaptação aqui na parte oval, pode fazer que não tem problema nenhum. Eu vou seguir aqui a minha carreira e eu volto pra gente finalizar ela. Aqui no final dessa carreira, eu fiz as minhas 3 últimas correntes e eu não vou fazer o ponto baixíssimo aqui na correntinha que eu fiz depois do ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha na junção aqui dos pontos altos. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, vou puxar, fazendo um ponto baixíssimo, e eu já posso cortar o meu fio. Vou fazer uma correntinha para o fio não escapar, e depois eu vou arrematar ele. Agora, eu vou abrir o tapete aqui na cama para mostrar para vocês e falar um pouquinho aqui das adaptações na parte oval. Estendi o tapete aqui na cama para mostrar para vocês que eu tinha falado das adaptações na parte oval aqui, que tem os aumentos, né? Eu falei para vocês acompanharem aqui os 2 leques e subindo e fazer 5 correntes nessas 2 argolas aqui na parte da separação. Eu testei fazer, deixa eu virar o celular aqui.
eu testei fazer por 4 vezes. Então, eu comecei aqui, que é bem na lateral aqui do square, subi e eu fiz por 1, 2, 3, 4 vezes 5 correntes, ao invés de fazer aqui com 4, igual eu fiz na parte reta aqui do tapete. E se eu puxar aqui e jogar, ele repuxa do mesmo jeito, tá vendo? Só que ele assenta um pouco mais aqui. Se eu passar a mão, ele vai ficar bom. Agora, as 2 últimas carreiras é que vai assentar o tapete por completo. Então, vocês têm a opção aí de fazer 4 correntes por toda a extensão aqui de separação. Vocês têm a opção de fazer 5 correntes apenas 2 vezes, ou então de fazer por 4 vezes, do jeito que eu fiz aqui para testar para vocês. Eu não vou fazer 5 correntes por toda a parte aqui do tapete, porque eu fiz na primeira vez e ele embabadou muito na última carreira. Então, assim, ele ficou perfeitinho. Agora parece que não vai dar certo, mas podem fazer que depois fica sensacional. Bom, já passei para vocês as explicações aí das adaptações que pode estar sendo feita nessa carreira aqui. Agora, eu vou seguir com vocês na penúltima carreira do nosso tapete. Eu vou voltar com a cor vermelha, vou vir aqui em qualquer um dos V's e eu vou introduzir a agulha na segunda correntinha. Pode ser na primeira, na segunda, independente. Eu vou introduzir aqui na segunda corrente, vou puxar o meu fio. Vou passar a agulha por baixo aqui das correntes e vou puxar, fazendo o meu ponto baixo. Fiz uma corrente, vou laçar o fio e eu vou fazer mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, porque o primeiro ponto alto falso já vai contar junto aqui. Eu aproveitei para estar arrematando aqui, prendendo o fio do começo, depois fica mais fácil para arrematar. Sem correntinha de intervalo, eu vou vir aqui por baixo das 3 correntes que eu fiz na carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, venho novamente por baixo das outras 3 correntes e faço um ponto baixo. Fiz uma argolinha aqui na separação da carreira anterior. Vou laçar o meu fio, vou vir dentro do próximo Vzinho e vou estar fazendo aqui mais 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, venho por baixo das 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes, fecho com ponto baixo aqui por baixo das outras 3 correntes. E assim vai ser a nossa repetição. 8 pontos altos dentro de cada Vzinho, fecho com um ponto baixo aqui por baixo dessas 3 correntinhas que a gente fez, faço 4 correntes e fecho novamente aqui nas outras 3 correntes. Se vocês fizeram 5 correntinhas aqui na primeira carreira de argola, pode estar fazendo 5 correntes aqui também, tá? Acompanhem as adaptações que vocês fizerem. Pode estar sendo feito 9 pontos altos aqui também, mas com 8 pontos eu já achei que ficou bom, não embabadou,
Com 9 pontos também não embabadou. Porém, na hora de jogar na cama, ele ficou meio levantadinho, assim, sabe? Quando sobra um pouquinho de ponto. Então, 8 pontos altos pra mim ficou ideal, mas nada impede que vocês coloquem 9 pontos. Porém, lembrando que com 8 pontos ele vai ficar mais econômico, porque vocês vão estar economizando 1 ponto a cada lequinho daqui da nossa carreira, tá? Vou finalizar essa carreira aqui, vou cortar o meu fio e vou voltar pra gente tá fazendo a última carreira. Finalizei a minha carreira vermelha, agora eu vou dar início à última carreira e eu vou usar a cor goiaba novamente. Vou pegar aqui o meu fio e eu vou introduzir a agulha na alça de trás e também pegando a alcinha do ponto alto. Essa segunda alcinha aqui, tá vendo? Eu vou colocar a agulha por elas duas, no primeiro ponto alto aqui. Então, eu vou passar o meu fio aqui. Vou puxar a minha laçada. Ela vai contar como a minha primeira corrente. Então, eu vou fazer mais uma, duas, que vai ser da altura do meu ponto alto. Uma, duas, três, que é a altura do meu picô. Eu venho aqui na segunda corrente, faço um ponto baixo e fechei o meu picô. Já vou aproveitar para segurar o fio aqui, vou laçar e vou vir aqui no segundo ponto alto, também pegando aqui por trás, vou fazer um ponto alto. Já prendi o meu fio para ficar melhor, depois para arrematar. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou vir aqui nas duas alcinhas do ponto alto e vou fechar com um ponto baixo, fazendo o meu segundo picô. E assim eu vou fazer para cada ponto que eu fiz. Eu fiz aqui 8 pontos altos. Então, eu vou fazer 8 pontos altos aqui e vou ficar com um total de 7 picôs. Se você fez 9 pontos altos, vocês vão ficar com 9 pontos e 8 picôs. Vou seguir aqui fazendo ponto alto com picô de 3 correntes. Quem gosta de fazer picô de 2 correntes pode estar fazendo também. Eu gosto de fazer o com 3 correntinhas, que daí fica um pouquinho maior. O de 2 correntes fica um pouquinho mais delicado. Tô chegando aqui no final para mostrar para vocês e não precisar dar pause. Vou chegando aqui, vou fazer uma, duas, três correntes, vou fechar com um ponto baixo. E aqui eu tenho o meu último ponto alto. Vou fazer apenas um ponto alto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs. Eu vou vir aqui dentro dessa argola e eu vou fazer um ponto baixo. Já cheguei aqui no meu outro, no meu outro leque, que tem 8 pontos altos. Já fiz o meu primeiro ponto e vou subir as minhas 3 correntes aqui para formar o meu picô. Vou seguir fazendo um ponto alto, 3 correntes e fechando o picô com ponto baixo. E essa daqui é a nossa repetição. Um ponto alto para cada ponto, fazendo sempre o picôzinho aqui e fechando com um ponto baixo na argola. Vou fazer por toda a minha volta. Chegando aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, vou pesar e vou trazer para vocês o tamanho e quanto que eu gastei de cada carreira. E esse daqui é o resultado final. Ele ficou um tapete espetacular. A imagem vai estar um pouco estourada por conta do vermelho, mas eu vou dar uma geral aqui para vocês. Vou deixar umas fotinhas que eu tirei também, vou deixar passando aqui na tela para vocês. Ele ficou sensacional. O bico aqui com o goiaba ficou lindo. Eu ainda não arrematei,
Nem preguei aqui as pérolas, só coloquei aqui para dar um charme para vocês. E ficou assim. E o caimento do tapete tá sensacional, ó. Eu puxo aqui, jogo e ficou, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês, não se atentem de ficar repuxando aqui, porque depois ele vai assentar e vai ficar lindo. Ele ficou com 76 de comprimento por 51 de largura e ficou pesando 370 gramas. Vou tirar as pérolas aqui para vocês verem como fica sem as pérolas. Também fica lindo. Então, ele ficou 370 gramas, 76 por 51, todo no fio 6. Aqui, com as 3 flores, eu gastei 43 gramas. A base cru, eu gastei 113 gramas. Essa carreira fechada do vermelho aqui foi 23 gramas. A carreira verde de vezinhos, 20 gramas. A carreira de tulipas aqui com o cabaré foram 24 gramas. Essa carreira fechada, a carreira de argolinhas e a primeira carreira da parte do bico, que foi os 5 pontos altos, eu gastei 57 gramas. A carreira goiaba, aqui que são os 3 pontos altos juntos, foram 23 gramas. A carreira do vermelho, que são 8 pontos altos, eu gastei 26 gramas. E a última carreira, que é aqui de ponto alto com picô, eu gastei 41 gramas, totalizando 370 gramas de puro espetáculo. Quem fizer aqui com 9 pontos altos, vai ficar, consequentemente, um pouco maior, mas também vai ficar mais pesado. E ficou assim o nosso tapete Encanto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem a aula da tampa do vaso, da passadeira e do pé do vaso, comenta aqui embaixo. Comenta o que você achou dessa combinação. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!